Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, deu ruim para a seleção brasileira. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele ritual de sempre, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, porque eu estou gravando esse vídeo depois de terminar os trabalhos na TNT Esportes para a eliminação do Brasil. O Brasil está fora da Copa do Mundo do Catar. Empatou no tempo normal com a Croácia em 0-0, empatou na prorrogação, após a prorrogação, em 1-1 e perdeu nos pênaltis por 4-2. Tem várias coisas para a gente falar aqui. Eu separei aqui na minha colinha em alguns tópicos para a gente poder não se perder e o vídeo não ficar muito longo. O primeiro é que aqui eu trabalho com sinceridade, eu trabalho com critério, eu trabalho com uma sequência lógica do combo no tripé de análise, crítica ou elogio, né? E então não chegaria aqui, agora que foi eliminado, para dizer que estava tudo errado, que o trabalho foi uma porcaria. Não acho que o trabalho foi bem feito. Acho que o trabalho teve uma sequência lógica de acontecimentos, a de um time que procurou ter solidez defensiva e foi se soltando do meio para frente. Acho que o formato da Copa do Mundo, o formato do jogo único, do jogo eliminatório, e que torna a coisa um pouco mais aleatória, e eu estou usando aqui o aleatória, não é para desmerecer, nem para passar pano, nem nada, tô dizendo que torna a coisa mais aleatória, o jogo único que dá uma igualada em times que talvez tenham, num geral, uma diferença de time. Por exemplo, a Croácia está viva na semifinal da Copa do Mundo e ela jogou 5 vezes na Copa e empatou 4. Né? Empatou com o Marrocos, empatou com a Bélgica, empatou com o Japão e empatou com o Brasil. E está avançando, ela ganhou um jogo na Copa, Canadá. E de novo, não estou aqui desmerecendo a Croácia, o regulamento é feito assim e isso está previsto. Para mim, acho que está muito claro que nas últimas Copas, e de novo o Brasil caiu para um europeu no mata-mata, no primeiro mata-mata que cruzou com o europeu, caiu. Aí você para lá, 2006, caiu para a França, campeão do mundo. 2010, caiu para a Holanda, que não é campeã do mundo, mas é como se fosse a maior das que não são campeãs. 2014 caiu para a Alemanha, tetracampeão do mundo. Ok, as últimas 2 Copas o Brasil caiu para a Bélgica e Croácia. 2 seleções boas, muito boas, mas que não são seleções no nível de história, no nível de bagagem como as que a gente citou anteriormente. Então, assim, acho que todas essas eliminações, essas 5 eliminações seguidas para europeus, elas são ali no detalhe. Você pode dizer, detalhe aqui. É o detalhe do Henry que escapou livre lá e não foi por causa do Roberto Carlos ajeitar o meião, pelo amor de Deus. O detalhe do choque entre Júlio César e Felipe Melo contra a Holanda em 2010. 2014 não é um detalhe, né? Enfim, não cabe nem a gente falar aqui. Não é detalhe, são 7 detalhes, né? Entre aspas. Mas 2018, o detalhe lá do gol contra do Fernandinho, ou daquele contra-ataque lá, ou do nó que o Tite tomou do Roberto Martínez na primeira meia hora, enfim. E agora o detalhe, alguns detalhes aí, em especial o detalhe do gol de empate. Então, é tudo detalhe. O problema é muito detalhe indo pro outro lado, né? Os detalhes, pelo visto, só têm atrapalhado o Brasil. Os detalhes só têm servido para eliminar o Brasil. Então, assim, 5 vezes seguidas já não é só detalhe. Ou então tem que estar pronto para não deixar os detalhes interferirem. Porque o regulamento é esse. O regulamento é de um torneio em que 4 anos são decididos em jogos únicos no mata-mata. É isso. Não adianta querer aqui achar. O regulamento é esse. E num jogo como esse, você pode ter um time que finalizou 20 vezes, um time que teve
8 ou 9 chances claras de gol, que foi o caso do Brasil. Chances claras não, acho que chances claras que mas que obrigou o goleiro a fazer 11 defesas no jogo e perdeu o jogo ou perdeu o jogo não, ou ser eliminado por um time que chutou uma bola no gol. A Croácia, em 120 minutos, ela chutou uma bola dentro da moldura, e foi o gol do Bruno Petkovic. Então assim, já falei que não acho que o ciclo foi ruim, já falei que os detalhes estão sempre indo contra a seleção brasileira. O Brasil tem que trabalhar para que os detalhes, em 2026, os detalhes acabem ajudando o Brasil, os detalhes acabem levando o Brasil à classificação. Não é o que tem acontecido. O jogo em si, eu falei mais cedo, vinha falando aqui nos programas da TNT Esportes e nas minhas redes sociais, falei isso inclusive hoje, que ficaria muito surpreso se o Brasil fosse eliminado, porque via muitos aspectos favoráveis ao Brasil no jogo. Aspecto físico, aspecto técnico, até o aspecto tático. E cheguei a dizer que eu ficaria muito surpreso se o Brasil fosse eliminado. E estou surpreso, estou bem assim, senti bastante, né? Porque você faz a cobertura aqui, você acaba estando próximo e tudo, então senti bastante a eliminação, e a gente tem que elogiar também a partida da Croácia. A Croácia fez um jogo taticamente muito bom, a Croácia fez um jogo de uma atuação fenomenal dos dois zagueiros, do Lovren e do Gvardiol. Uma atuação espetacular do Modric, grande atuação de outros jogadores. O Juranovic, o lateral direito, jogou muito bem. O Vlasic, depois que entrou. Então, assim, o próprio Bruno Petkovic, que entrou fazendo até mais do que as características dele normalmente fazem, o autor do gol. Então, assim, foi uma Croácia que jogou muito bem. Tem que dar os méritos à Croácia. A Croácia dominou o meio-campo totalmente no primeiro tempo, até os 10 ali do segundo tempo. A Croácia alternou muito bem momentos de pressão para deixar o Brasil meio vacilante. A Croácia no primeiro tempo fez uma marcação, uma proteção, cercou com o Modric em cima do Casemiro e com o Kovacic em cima do Paquetá, e atrapalhou demais a saída de bola do Brasil. Tanto é que o Brasil faz o primeiro tempo ruim. E a Croácia conseguiu se manter viva com fôlego, mesmo que administrando o fôlego, até o final do jogo, a ponto de empatar a partida faltando 3 minutos para o fim da prorrogação, num contra-ataque. Então a Croácia teve seus méritos também de ficar viva, e além dos méritos dos pênaltis, né? A Croácia cobrou 4 pênaltis, meteu 4 bolas na rede. O Brasil, e aí eu vou entrar aqui no terceiro tópico que eu separei, porque hoje no De Placa, mais cedo lá na TNT Esportes, eu falei, para o Brasil ser eliminado tinha que ter muita gente jogando mal junto, muita gente, cheguei a falar isso. Para o Brasil ser eliminado, muitos jogadores precisariam jogar mal juntos, e foi exatamente o que aconteceu. Foi uma partida em que, muitos jogadores do Brasil foram mal no jogo, e jogadores importantes. O Danilo fez um jogo bem abaixo do que ele vinha fazendo na esquerda. O Casemiro fez um jogo terrível. Essa pressão que o Modric fez nele impediu que ele trabalhasse saindo com a bola, e nas vezes que a Croácia tentou sair, seja acelerando, seja tocando, o Casemiro não teve bem, errou bote, errou marcação, errou medir distância. Enfim, vou falar do lance do gol já. O Casemiro jogou mal, o Paquetá jogou mal, o Rafinha jogou mal, o Vinícius Júnior jogou mal, o Richarlison começou mal, mas depois passou a jogar bem. O Neymar, num geral, jogou mal, né? Ele errou muito mais do que normalmente ele erra, alguns lances até que normalmente ele acerta. Fez um golaço. Teve mérito que tentou o tempo todo, fez um golaço, mas muito jogando mal. Mesmo assim, indo para o quarto tópico que eu queria, o Brasil, a partir dos 15 do segundo tempo, até o
o gol do Neymar no fim do primeiro tempo da prorrogação, o Brasil conseguiu o cenário que ele queria. Era um cenário de uma Croácia lá atrás, o Brasil conseguindo fazer uma transição, conseguindo fazer uma saída de bola mais tranquila, menos pressionada. O Brasil passou a ter muita posse de bola no campo de ataque da Croácia, com disposição para girar a bola até achar espaço. Teve dificuldade para achar espaço. Então acho que o cenário do primeiro tempo, que a Croácia impôs dificuldade ao Brasil, ele mudou completamente a partir dos 15 do segundo tempo. E aí faltou competência ao Brasil. Acho que aí faltou... E aí é uma coisa... Todos esses tópicos que eu estou trazendo, eles acabam sendo tipo um castelinho de cartas, um castelo, aquele dominó um do lado do outro. Por quê? O Brasil teve uma Croácia muito bem postada. Teve jogadores jogando mal. O Brasil pareceu muito desligado no primeiro tempo, por exemplo. Lento, desligado. Jogadores jogando mal. Mesmo no cenário que o Brasil queria, ter a posse de bola no campo de ataque, o Brasil teve num dia pouquíssimo inspirado. O Brasil teve num dia em que as coisas não funcionaram. O Brasil não foi competente para explorar isso. Porque nos 30 minutos finais do segundo tempo e nos 30 minutos da prorrogação, via de regra, a Croácia estava querendo administrar o tempo. A Croácia estava querendo não morrer. A Croácia estava querendo levar para os pênaltis. Basicamente isso. E ali faltou competência ao Brasil. Faltou competência de rodar essa bola mais rápido, faltou competência de conseguir puxar, alguém se movimentar para puxar, para quebrar o balanço defensivo da Croácia. Faltou o 1 contra 1 melhores. O Rafinha não teve bem no 1 contra 1, o Vinícius não teve bem no 1 contra 1. Depois o Antony, que entrou, não gostei também, não teve bem no 1 contra 1 e cortando muito para o meio, que é uma característica do Antony. Então assim, aí faltou competência ao Brasil. E o tempo foi passando, até o gol do Neymar, que sai no momento em que o Rodrigo já tinha entrado, o Rodrigo entrou bem, num cenário em que o Paquetá, que possivelmente já deveria ter saído, conseguiu fazer um pivô ali e dar a bola para o Neymar, e o Neymar ganha do marcador, corta para o lado e finaliza. Desculpa que já são 4 horas da manhã, o sono vai batendo. Cortou o goleiro e bateu no alto. Então assim, o gol sai nisso, mas é um gol depois de várias tentativas. Se você olhar ali, antes disso teve 2 pivôs do Richarlison para o Neymar bater, e o goleiro pegou as 2. Depois teve uma finalização do Paquetá que o goleiro também tirou com o pé. Antes tinha tido uma finalização do Vinícius que o goleiro também tirou com o pé. Então assim, o Livakovic foi muito bem, é verdade. Por isso é que eu digo, o Brasil, ele não jogou bem, mas ele criou chance para se classificar. Ele criou chance para ganhar até no tempo normal, talvez. E não foi. Um detalhe de novo. De novo a palavra detalhe. E aí eu queria fechar aqui com 3 tópicos. Substituições do Tite. Acho que o Tite foi mal. Eu não tiraria o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior estava mal, eu não tiraria. Poder de decisão, poder de 1 contra 1 do Vinícius, eu acho que ele deveria ficar em campo, ok? Então o que você faria? Eu não botaria o Antony no jogo, por um aspecto. A Croácia estava fechando muito bem o miolo, fechando muito bem a faixa central, o chamado funil. O Antony, ele é um jogador que, por característica, ele vai cortar para dentro para bater. Ele vai cortar para dentro para buscar uma tabela por dentro. O Antony, ele é muito bom driblando, mas ele não tem tido essa coisa de ir para o fundo. E quando ele corta para o meio, como o lateral não está no modelo de jogo previsto que o lateral passasse toda hora, você acabava socando o jogador no meio. Então acho que a entrada do Antony facilitou a marcação por dentro do time da Croácia. Então eu botaria o Rodrigo na lateral direita, na ponta direita. E antes de entrar o Antony, acho que deveria ter, e depois, então acho que teria que ter entrado o Rodrigo aqui sem tirar o Vinícius. É o que eu faria, mas não acho nenhum absurdo tirar o Vinícius, porque o Vinícius não estava jogando bem. Então quando ele tira o Rafinha, eu acho que deveria ter entrado o Rodrigo ali, né?
Depois, e também o Martinelli. Acho que pelo que fez na Copa, o Martinelli deveria sair do banco antes do Antony. Eu não entendo o Martinelli ficar no banco e o Antony sair antes dele, por uma questão do que eles fizeram aqui no Catar. E o Martinelli ficou lá no coisa. Depois, tirou o Richarlison. Como eu disse aqui no vídeo, o Richarlison começa jogando mal, mas depois ele cresce. Depois ele começa a jogar bem. Ali na reta final do primeiro tempo e até sair no segundo tempo, ele estava jogando bem. Ele estava saindo da área, fazendo pivô, acionando quem vinha de trás. As duas bolas que o Neymar finaliza no segundo tempo, são de pivôs do Richarlison. Eu não entendi tirar o Richarlison, a não ser que o Richarlison tenha sentido. Não li nada nesse sentido. Tenha sentido uma lesão, eu não li nada nessa direção. Para botar o Pedro, que, né, assim, acho que o Pedro nem entrou tão mal, mas entrou ali num jogo que acho que o Richarlison ainda poderia ter contribuído mais. Depois tem a substituição do Militão, já no segundo tempo da prorrogação. Eu li lá depois que o Militão estava com cãibra, mas essa cãibra era uma cãibra que impedia dele ficar, porque para mim o Militão foi o melhor jogador do Brasil. O Militão fez um jogaço. Aliás, o Militão fez uma Copa excelente. Eu não entendi tirar, né? E não curiosamente o gol da Croácia sai pelo lado do Brasil. Assim, pelo que foi o primeiro tempo, pelo que foi um domínio do meio campo da Croácia no primeiro tempo, o Tite acho que poderia ter voltado para o segundo tempo com o Bruno Guimarães por dentro, tirando alguém, ou tirando o Rafinha, empurrando o Paquetá para frente, ou eventualmente tirando o Richarlison, se fosse o caso, e botando o Neymar para jogar de falso 9. Então indicava ali a entrada do Bruno Guimarães, mas depois isso acabou nem fazendo tanta diferença, porque o Brasil meio que limitou esse ganho da Croácia no meio. Então, mas parecia indicar que ele ia mexer no meio depois de uma superioridade tão grande da Croácia. E para fechar, eu queria falar de duas coisas. A jogada do gol é uma sucessão de erros bizarros, a começar um Brasil com 7 jogadores no campo de ataque ganhando por 1-0, faltando 3 minutos para acabar. Eu acho que ali você não precisava. Mas é que a Croácia estava pressionando. Estava pressionando, mas não era uma pressão absurda a ponto de você subir tanto assim para tentar manter a Croácia longe do seu gol. Depois tem um bote do Casemiro, num momento que não era para o Casemiro subir o bote. Que ele faz a pressão no Modric. Ele não consegue nem tirar a bola, nem fazer a falta para que o Modric não consiga seguir na jogada. E aí depois é uma tragédia, né? Aí depois o jogador que recebe no meio, que eu ainda não consegui identificar, aciona lá para o Vlasic avançar no corredor. O Danilo não está ali. O Fred tinha perdido a bola lá no começo da jogada. E aí depois a bola, quando rola para o meio, o Thiago Silva e o Marquinhos ficam dentro, a bola chega com facilidade no Petkovic, que finaliza mal. Petkovic é um centroavante 9 mesmo, mas jogou bem saindo da área, fazendo alguns movimentos assim. Ele não finaliza bem, ela desvia no Marquinhos, pega a velocidade e mata o Alisson, que, repito, o Alisson não fez nenhuma defesa no jogo, porque a bola que foi no gol entrou com desvio, não foi culpa dele para mim. Acho que tem aqui no Brasil uma tentativa muito grande de culpar o Alisson por várias coisas. Acho que o Alisson não teve a bola que foi no gol, entrou com desvio. Ele pegaria essa bola com facilidade no meio. Então, assim, e o detalhe que a gente falou muito lá na TNT Esportes, é um gol que o Brasil nunca levou com o Tite, ou que raramente levou para o Tite. Não era um gol normal. O Brasil com o Tite, nos 6 anos, levou menos de 30 gols, se eu não estou enganado. E você olhar, você não tem essa jogada. Aí é que eu te falo, é detalhe. E é um detalhe que está caindo sempre contra o Brasil. Assim, uma sequência de lances bizarros. Tem o mérito do Modric de fazer o lance ficar vivo, tem o mérito do Vlasic acelerar pelo lado, tem ali a sorte de desviar, enfim, mas assim, é uma jogada que não acontecia. Característica dela de não acontecer no ciclo para o Brasil.
E aconteceu. É isso. E resultou em eliminação. Para fechar aqui o último tópico que eu coloquei, tinha feito aqui, ó, a colinha que eu fiz aqui, ó, tá vendo? O último tópico é ordem dos pênaltis. Eu debato futebol e gosto de debater futebol, gosto de argumentar e ser contra-argumentado e respeito as opiniões, debato a opinião, né? Agora tem uma coisa que nunca ninguém conseguiu fazer ou sequer pensar em mudar de ideia, que pra mim é: meu melhor batedor tem que abrir a cobrança de pênalti. O meu melhor batedor você tem que abrir. Se você não quer abrir, o seu melhor batedor ele tem que bater nas 3 primeiras cobranças, porque a cobrança, o pênalti são 5, 3 pode decretar vitória, como decretou do Marrocos. Marrocos converteu as 3 dele, a Espanha perdeu as 3 e o jogo acabou 3-0. Então, assim, para mim não tem cabimento o Neymar, que é o melhor batedor do Brasil e provavelmente é o melhor batedor de pênalti do mundo, não tem nada que faça ter justificativa, que faça parecer razoável que o melhor batedor de pênalti do time não bateu numa cobrança, numa série de 5. Não tem cabimento, assim. Então, para mim isso... E não tô aqui culpando o Rodrigo. O Rodrigo vinha batendo pênalti no Real Madrid com bom aproveitamento e tudo. Bateu, chegou lá, bateu e perdeu. Ok. Não tô vilanizando o Rodrigo. Eu tô vilanizando que não dá para um time de futebol que quer ser campeão do mundo o seu melhor batedor não bater. Isso não tem como. Isso é inadmissível. É igual você ir para um jogo de cartas e você ter um as que te dá a vitória e você fica com o as na mão e não joga. Assim, não dá. O Tite deu uma explicação lá totalmente pobre para mim, que não convence a ninguém, que diz que o Neymar estava se guardando pro decisivo. Meu amigo, o decisivo foi o que eliminou. Então, ok, e hoje não tem mais a ordem dos 5. O Neymar poderia ter falado: Marquinhos, dá licença, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu bater esse que eu jogo a responsabilidade para a Croácia. E se o Neymar perdesse? Beleza, se o Neymar perdesse é outro papo, mas não há dúvida, é inquestionável que o melhor batedor do time é o Neymar. Então ele chega, deixa eu bater, porque aí fica o seguinte: a gente joga aqui para 4-4, para 4-4? Não, tava 4-2. É isso? Não. Enfim, a gente fica vivo aqui e... eu faço 3, né? Eu faço 4-3 e aí deixa o jogador da Croácia fazer o 5º. Se ele perder, a gente tem chance de empatar. Então, assim, isso daí pra mim era pegasse o 4º para bater. Aí a Croácia ia ter que bater o 5º pênalti, um pênalti pesado, o pênalti da vaga, com um jogador de elenco. Porque os cobras já tinham saído, os mais experientes, o Modric, que é experiente, já tinha batido, ia ter que bater com alguém ali do meio. Então, assim, é muito ruim o negócio da ordem de pênaltis. E aí, você soma tudo isso, eliminação. O Brasil voltando para casa. Você não tem o que fazer. A Copa do Mundo, ela não te dá o mata-mata não te dá muita chance. Né? O Brasil não te dá. E o Brasil, com todos esses erros que cometeu aqui, complica. Acho que o Tite foi mal em algumas substituições, mas no geral acho que o ciclo foi bem feito. Tite se despede. Para mim é o melhor treinador brasileiro em atividade, então para mim não teria nenhum problema ele continuar. Né? Então, enfim, fez um ciclo completo que não resultou em título mundial, mas a Copa do Mundo é muito difícil mesmo. Ele vai sair, vamos ver o que vem aí. Conversei aqui no Catar com o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, e ele disse: define um novo treinador até o fim de janeiro, que será um treinador que e ele tinha dito que ganhando ou perdendo não ia mudar por causa disso, o perfil já está traçado, e o perfil que ele quer é um treinador que saiba trabalhar com jovens e um treinador que entenda que o Brasil tem que ser protagonista na forma de jogar. É isso, vamos ver quem vem aí. Muito triste, muito ruim, muito pesada essa eliminação. A gente que está aqui ralando, né? Tô gravando esse vídeo 4h15 da manhã, sofre demais, assim,
pela forma, por ter o seu trabalho menos produtivo, porque não tem mais a seleção brasileira, mas enfim, acontece. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, o resto virtual, você já sabe, like, se inscrever no canal. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.